é Jesus. Jesus é a esperança que eu e você viveremos daqui a alguns dias o sobrenatural. Jesus é a esperança que eu e você, que a minha casa e a tua casa viverá aquilo que é chamado de impossível, aquilo que é chamado de sobrenatural. Só quem está aqui diga glória a Deus. Paulo, o apóstolo da graça, anos mais tarde, vai confirmar a tese de Jeremias, dizendo em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverar em oração. Paulo está dizendo: alegrai-vos na esperança. Ele não está dizendo alegrai-vos numa boa notícia que o pastor vai dizer, alegrai-vos numa boa notícia que o governo vai falar. Não, não, não. Ele está dizendo: alegrai-vos na pessoa chamada esperança, alegrai-vos em Jesus. Ei, olhe para cá, a tua alegria não pode estar condicionada àquilo que Deus tem colocado na tua mão. A tua alegria precisa estar condicionada nesses dias em Jesus. Jesus é a esperança de dias extraordinários. Jesus é a esperança de dias melhores. Jesus é a esperança que o fim será melhor do que o começo. E eu já estou profetizando: o teu final será extraordinário, o teu final será melhor do que o teu começo. Você vai terminar esse mês muito melhor do que começou. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Ele virá, soberano em poder. Alguém pode adorar de verdade, vai. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É fato que fomos condicionados a pensar que precisamos ter uma fé sobrenatural para vivermos extraordinário, sim ou não? E muitos de nós estamos decepcionados com nós mesmos, porque olhamos para a nossa fé e de repente na segunda ela está grandiosa, mas na terça, no primeiro obstáculo, você olha para você e procura: aonde está a minha fé? E se eu disser para você que nem os heróis da fé de Hebreus capítulo 11 tiveram uma fé extraordinária? A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:34 que eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza eles tiraram a sua força. A Bíblia está dizendo que os heróis da fé fizeram da fraqueza um trampolim para viverem o extraordinário. Deus nesses dias vai usar a tua fraqueza para tornar o seu maior diferencial. Se prepare, Deus está olhando para a gente normal e dizendo: eu vou achar dentro de você um motivo para poder fazer um milagre nos seus dias. Quem crê, diga glória a Deus. Um exemplo que temos é Abraão. Quando olhamos para Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele estava tão tomado de pressão, que ele decide fazer algo que não deveria ser feito. Ele encomenda um filho, porque não suporta a pressão da espera. E a Bíblia vai dizer que mesmo falhando, Abraão se tornou o pai da fé. Quando olhamos também para Davi, Davi é o rei que nunca perdeu uma batalha. A Bíblia vai dizer que Davi cometeu tantos erros, mas tantos erros, que quando ele propõe para Deus construir uma casa, construir um palácio, construir um templo, Deus reprova Davi dizendo: Davi, você não pode construir, porque as suas mãos estão cheias de sangue.
O sangue aqui não é o sangue da peleja convencional. Por quê? Porque naquele tempo o método usado para o avanço, para ganho de território, era a peleja, era a batalha. Deus não está falando das pessoas que Davi matou na batalha. Deus está falando sobre sangues inocentes que foram derramados por Davi. Davi está sendo reprovado porque derramou sangue inocente, e mesmo assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O que dizer de Moisés? Um homem que passou 40 dias face a face com o Senhor no Monte Sinai. A Bíblia vai dizer que este homem fora reprovado por Deus, porque é como eu e como você, ao ponto de ver a terra da promessa, de Números capítulo 13, mas não conseguia entrar. Olhe para cá, Deus vai usar nesses dias a sua fragilidade, Deus vai usar nesses dias a sua fraqueza. Deus sabe que você não é perfeito, Deus sabe que você não é extraordinário, mas a Bíblia está dizendo: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: passa daqui para acolá, e isso acontecerá. Se prepare para viver o sobrenatural. Deus vai usar gente normal para viver o sobrenatural. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Declare, vai. Só quem vai viver o sobrenatural, declare, vai. Por amor e com alegria, todos os meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Pela última vez, é Ele. Levante as mãos e declare, vai. Por Ele que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Segura aí. Ou seja, por maior que seja a sua fé, aprenda que não existe homens que não falham. Levante a mão direita e declare comigo: hoje eu vou acessar o impossível por intermédio da minha fé. Você acredita nessa palavra? Guarde o que eu vou dizer agora. 5 instruções que te farão conquistar o impossível. Eu disse quantas instruções? 5 instruções que vão fazer você catapultar do lugar que você está, o centro da vontade de Deus, que vão te conduzir ao lugar que você deseja. A primeira instrução que vai fazer você viver o impossível pela fé: seja disciplinado na oração. Disciplinado na... Preste atenção, nós somos, sem sombra de dúvidas alguma, a geração que menos ora entre todas as últimas gerações que já existiu. Nós temos o hábito de não orar, e essa é uma verdade absoluta. Em 1 Crônicas 4:10, a Bíblia vai dizer sobre um homem que se destacou no teu tempo. Este homem se tornou incrivelmente bem sucedido no teu tempo. E a Bíblia vai dizer que ele só conseguiu acessar essa realidade através da prática de oração. O seu nome é Jabes. A Bíblia vai dizer que Jabes foi o mais ilustre entre todos os seus irmãos. Aqui, irmãos, não está ligado à sua família sanguínea, está ligado à sua geração. A Bíblia está dizendo que na geração que este homem viveu, ele foi o mais ilustre. O problema aqui tem que ser evidenciado. Nós queremos ser ilustres, mas nós não queremos orar. E a Bíblia vai dizer que este homem fez uma oração. Uma oração pode mudar tudo. Eu vou repetir.
Uma única oração transicionou a vida de Jabes, e uma única oração pode transicionar a sua vida e da sua próxima geração. Levante a mão direita e declare comigo: uma oração pode mudar para sempre a minha vida. Quantas orações? Uma oração. Lucas capítulo 18, versículos 6 e 7, está escrito que tem uma mulher, ela tem uma causa. Quantos aqui tem uma causa? Esta mulher tem uma causa e ela está diante de um juiz, só tem um problema. O juiz é um juiz iníquo. A palavra iníquo no original significa injusto. Este juiz, ele não quer julgar a causa dessa mulher, mas a Bíblia vai dizer que esta mulher está decidida a mudar de vida, ela está decidida a virar o tabuleiro. A Bíblia diz que ela vai perturbá-lo, que ela vai incomodá-lo, que ela vai pressioná-lo, até que o juiz, que é injusto, ele toma uma decisão, ele decide julgar a causa desta mulher. E a Bíblia vai dizer que o Deus dos céus olha para mim e para você e ele diz assim: não fará justiça aos seus filhos que lhe clamam dia e noite. Uma oração pode mudar o cenário da sua vida para sempre. O que dizer de Salomão? 2 Crônicas 7,15. Desde agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Davi no Salmo 65, no versículo 2, ele vai dizer: e tu, Senhor, ouve as minhas orações. Olha para cá, Davi está dizendo, é uma afirmação: o Deus a qual servimos, Ele ouve as nossas orações. Ou seja, ela não fica perdida no tempo, tampouco no espaço. As orações que você faz, as orações que eu faço, são orações ouvidas pelo Senhor. Eu vou dizer algo aqui: ninguém pode resistir, nenhuma situação pode prevalecer contra um homem que ora, contra uma mulher que ora. Se a tua situação não está mudando, o Espírito de Deus está me usando para te dizer: é tempo de orar, é tempo de guerrear, é tempo de se atrevido no mundo espiritual. Deus está chamando uma igreja para se humilhar através da oração. Milagres acontecerão. Alguém pode dizer glória a Deus? Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver. Levante as mãos, declare, vai. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Ninguém pode resistir a um homem com os joelhos dobrados. Ninguém pode resistir a uma mulher com os joelhos dobrados. Olhe para cá. Estão nos apresentando muitos métodos. As pessoas estão nos convencendo a deixar de lado as disciplinas espirituais para aplicarmos métodos, e Deus está nos convidando através do Espírito Santo a voltarmos para as nossas origens, para a prática simples da oração. Você não tem ideia, mas a oração abre portas que ninguém pode abrir. Eu vou dizer de novo: a oração tem poder de abrir portas que ninguém tem capacidade de abrir. Em Jeremias no capítulo 29, no versículo 12, está escrito assim: então me invocareis em oração, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós,
diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. O que o texto está dizendo é, além de acessar o impossível, Deus está disposto a mudar a nossa sorte, através da prática da oração. Só quem quer ter a sua sorte alterada, levante a sua mão e diga, graças a Deus. Número 2, obedeça pela fé, obedeça porque tem níveis de obediência que afrontam a racionalidade, sim ou não? Irmãos, tem coisas que Deus nos pede para fazer, que se a gente usar a lógica, nós não vamos cumprir, sim ou não? Mas normalmente, se você quiser ter a certeza que é Deus te pedindo alguma coisa, tudo que Deus me pede, te pede, vai afrontar a lógica. Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrei, é isso? Vai para a terra que eu te mostrarei no percurso, no processo, no caminho. O problema é que Abraão era de uma família muito nobre. Abraão não era qualquer um. Abraão não estava quebralho, a frangalhos, não, Abraão vivia uma vida boa, e Deus está dizendo, sai do seio da sua família, sai do seu lugar de abrigo, de proteção, e vai para um lugar que eu te mostrarei, chamado sobrenatural. Aqui obedecer vai custar tudo, porque se você quiser saber se é Deus falando com você, o que Deus vai pedir para você fazer nos próximos dias, vai afrontar a lógica. No Salmo 5, no versículo 12 está escrito, pois tu, Senhor, abençoarás o justo, cercando ele com uma muralha. No original aqui, justo é aquele que decidiu permanecer na rota que Deus lhe determinou. Olhe para cá, não está dando certo ainda, mas eu estou na rota que Deus determinou. Ainda não tem resultados, mas eu estou na obediência, na rota que Deus determinou. Ainda não gerou grandes frutos, mas eu estou debaixo de um espírito de obediência, na rota que Deus determinou. Não se afaste da rota que o Senhor determinou para você. Por mais que os resultados ainda não aconteceram, por mais que os frutos ainda não manifestaram, o lugar de proteção é o lugar que Deus disse para você ficar. Não saia da posição até que o Senhor libere sobre você a próxima instrução. Se você está me entendendo, diga graças a Deus. Ageu capítulo 2, o povo está vivendo uma crise, porque não está priorizando as coisas do Senhor. Olhe para cá. Você sabia que não priorizar as coisas do Senhor pode gerar crise? Tem gente que priorizava tudo que era relacionado às coisas do Senhor, mas só foi o Senhor levá-lo para o próximo nível. A primeira coisa que ele deu como resposta aos céus: eu não tenho mais tempo. A Bíblia está dizendo de uma geração que deixou de priorizar as coisas do eterno e que começou a viver a maior crise da nação. Não priorizar as coisas do eterno pode fazer uma crise tocar na tua empresa, pode fazer uma crise tocar na tua casa, pode fazer uma crise tocar em tudo que leva o teu nome. Deus é Deus de primícia. Quando falamos de primícia, nós não falamos apenas de dinheiro, nós falamos também de tempo. Quando você sai da sua casa para passar 2 horas dentro de um templo como esse, você está entregando a primícia da sua semana. Você não está vindo apenas para assistir um culto religioso, é você dizendo: Deus, eu estou aqui porque o meu tempo foi consagrado ao Senhor, e eu estou dizimando a primícia do meu tempo. Quando você deixa uma oferta no altar, você está dizendo: Deus, o meu dinheiro é teu, e eu estou entregando uma semente de primícia. Quando você vai para as redes sociais e grava um vídeo glorificando a Deus, você está primiciando a sua influência. O que o Senhor está dizendo é: uma geração passou por uma crise porque não entendeu que deveria priorizar as coisas do Senhor. Você está comigo aqui? Faz assim para me saber que você está entendendo. E de repente no versículo 19,
Está escrito assim: porventura ainda há semente no celeiro. A geração está em crise e o profeta está falando da parte do Senhor. Porventura ainda há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Mas desde agora que vocês decidiram obedecer, hoje, ainda hoje, eu vos abençoarei. Levanta a mão direita, declare comigo: Senhor Jesus, eu decido obedecer, e eu te peço, ainda hoje, mais forte, ainda hoje, me abençoe neste lugar, em nome de Jesus. De eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. O dia de ser abençoado é hoje, declare, vai. Os teus Hoje é o dia de você ser abençoado, você crê? ao meu Hoje é o dia que os céus estão dispensando a bênção do Senhor sobre a sua casa. vale um dia no centro do teu querer. Enquanto você glorifica, Ele toca em tudo que leva o teu nome, vai. Se jamais te conhecer, és minha fonte, minha colheita, minha herança. Segura aí. O dia de ser abençoado é? O dia de ser abençoado é? Diga comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Você está comigo aqui? Terceira instrução para que possamos viver o sobrenatural: acessarmos o impossível de Deus. Manifeste generosidade. Manifeste. A generosidade toca no coração de Deus. Quantos compreendem essa verdade? Não se distraia, por favor. A generosidade, ela toca no coração de Deus, porque Deus é um Deus generoso. Ela é um princípio para que eu e você possamos acessar o impossível. Deus é tão generoso, mas tão generoso, que entre as 613 leis de Israel, Ele estabeleceu algumas leis que demonstram a sua generosidade. Para você ter uma ideia, todas as vezes que o Israel, alguém fosse plantar, essa pessoa tinha a consciência e a ciência que ao colher, ele não poderia colher 1 metro de distância entre a rua e a sua plantação, porque todas as vezes, Levítico capítulo 19, que algum pobre, alguma viúva ou algum viajante ou necessitado passasse do lado da sua plantação, ele não tinha autorização de entrar e roubar, mas ele tinha autorização, até onde o seu braço alcançasse, de pegar o fruto e se alimentar, e alimentar a sua casa. Aquilo é a demonstração de generosidade estabelecida pelo próprio Criador. A Bíblia também vai dizer que todas as vezes que alguém estivesse colhendo em Israel, quando um cesto estivesse cheio, tudo aquilo que caísse no chão, esta pessoa não tinha direito de pegar e voltar para o cesto, porque se caiu, é porque o cesto está transbordando, e aquilo que caiu só poderia ser pego por aqueles que eram considerados viajantes, pobres, viúvas e órfãos. É uma forma de estabelecer um princípio de generosidade. É por isso que Ruth, quando ela estava colhendo cevada no campo de Boaz, ela ficava atrás como moabita,
como viajante, como alguém de fora, pegando aquilo que caía do cesto. É Deus demonstrando a sua generosidade. O que eu estou dizendo é, aquilo que Deus está disposto a fazer na tua vida, não pode parar em você. Você não vai viver o impossível, se você não entender que aquilo que Deus está construindo em você, precisa tocar em alguém, precisa tocar naqueles que estão à sua volta. Você está me entendendo? Diga eu. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, Tiago vai dizer assim: pedes e não recebes, porque pedes mal. Eu já vi vários teólogos, e não estou criticando, estou apenas falando sobre, que este pedir mal é pedir usando uma argumentação não muito sólida. Pedir mal aqui é a pessoa que não sabe como se comportar diante do Senhor. Não. Na parte B do versículo, Tiago vai responder como nós fazemos para pedir mal e não sermos respondidos diante do Senhor. Ele vai dizer assim: é quando vocês pedem para o próprio interesse, ou seja, Deus não tem interesse em abençoar um homem que está pedindo aquilo que para em você. Se aquilo que você tem pedido nesses dias para em você ou na sua casa, dificilmente Deus vai operar um milagre. Mas aquilo, se você está pedindo, toque em você, na tua casa, no teu vizinho, nos teus amigos, naqueles que passam à tua volta. Se prepare para viver o milagre do transbordo. Alguém está disposto a receber essa palavra? Eu estou profetizando. Se você está disposto a tocar naqueles que estão à tua esquerda, à tua direita, em amigos, em vizinhos e até mesmo em inimigos, se prepare para transbordar, se prepare para prosperar, se prepare para viver o impossível. Só quem recebe, diga glória a Deus. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Levante as mãos, você crê nisso? Alguém crê nessa profecia cantada? Meu Deus, é isso. É isso, Bíblia. És minha fonte, minha colheita, minha herança. Segura aí, Bíblia. A Bíblia vai dizer: aquele que ouve o clamor do pobre, quando clamar também será ouvido. Não negligencie o clamor do pobre. Sabe o que eu fiz durante 10 anos? Eu procurava saber quem tinha fragilidade financeira na igreja que eu congregava. Eu andava com notas de 100 dentro do bolso, pastor Dilon. Não é porque tinha dinheiro, é porque era generoso, porque eu entendo princípios que prosperam o homem. E todas as vezes que a pessoa levantava para adorar, eu sentava do lado, eu colocava nota de 100 dentro da Bíblia. Porque eu pensava assim: se eu quero tocar o coração de Deus nesses dias, não pode ser através de um discurso. Eu preciso ter ações que toquem o coração do meu Deus. Precisamos aprender a exercer a prática da generosidade. Em Atos capítulo 20, versículo 35b está escrito: melhor é dar do que receber. Olhe para cá, em Deuteronômio 28 tem uma promessa dispensada sobre a igreja, dizendo assim: emprestarás a muita gente, mas não pegarás emprestado. Eu quero profetizar, pega essa palavra. Eu estou profetizando
que Deus vai fazer de você uma nascente financeira. Não reclame quando pessoas necessitadas baterem na tua porta. É Deus te levantando como um manancial financeiro, é Deus te levantando como um provedor, é Deus te levantando como um supridor. Se prepare, quanto mais você abençoar pessoas, mais você será abençoado. Quanto mais o teu dinheiro tocar em pessoas, mais o teu dinheiro se multiplicará. Se você crê nessa profecia, diga glória a Deus. Meu Deus, levante as mãos. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. O melhor culto, declare, vai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pela última vez, declare a Ele, vai. Por Ele que eu estou a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Segura aí. Quarta instrução. Qual instrução que eu estou dizendo? Peça orientação pessoal a Deus. Orientação pessoal. Eu disse orientação pessoal. Só pode pedir orientação pessoal quem tem intimidade, sim ou não? Mas se você orou, você tem intimidade, sim ou não? Se você cumpriu a primeira instrução, agora você tem condição de acessar a quarta chave, que é pedir orientação pessoal. Nada mais poderoso do que pedir orientação para quem está no seu futuro, sim ou não? Na era da velocidade, tomamos decisão o tempo todo sem consultar a Deus. Agimos pela oportunidade, nem sempre uma boa oportunidade é uma oportunidade boa. Vou repetir, e nem sempre uma boa oportunidade é uma oportunidade boa. Alguém pegou? É preciso orar antes de agir. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer assim: e agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos em tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos, venderemos. Versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que se passa por um pouco. Em lugar, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, nós viveremos isso ou aquilo. O que Tiago está nos ensinando é que deveríamos orar a Deus, apresentando a nossa vida, perguntando para Ele o que fazer. Nós não deveríamos fazer antes de perguntar. O que o Espírito Santo está nos ensinando é: se nós queremos errar menos, precisamos consultar a Deus acerca das nossas decisões. É por isso que em Provérbios 16:1 a Bíblia vai dizer: o homem faz planos, mas a resposta certa vem do... Por que você está fazendo plano sem consultar a Deus? E depois, quando você quebra a cara, você vai para a internet dizer: Deus não cumpriu a palavra. Ele está dizendo: eu nem participei do plano. É tempo de consultar a Deus. É tempo de convidá-lo para participar dos nossos objetivos. Em Jeremias 42:3 está escrito: os anciões de Israel chamam Jeremias e dizem assim para ele: ore por nós, para que o Senhor nos diga qual caminho deveremos tomar.
Você não vai viver o impossível sem consultar a Deus, a fim de que Ele libere uma instrução carregada de direção. Vou repetir, uma instrução carregada de direção. Tem gente que não está andando, está correndo em alta velocidade, mas não percebeu que por falta de direção está contra a linha de chegada, e o Espírito Santo está dizendo: eu sei o caminho, mas para isso você precisa pedir para que eu participe dos seus planos. Você está comigo aqui? Quantos vão convidar o Espírito Santo para participar a partir de hoje? Eu gosto de um escritor da Inglaterra. Ele é um pastor, é um escritor, é um teólogo batista. O nome dele é John Bayer. Ele diz assim: você pode fazer qualquer coisa depois de orar, mas você não pode fazer nenhuma coisa antes de orar. Você está comigo aqui? Depois de orar você pode fazer qualquer coisa, mas você não pode fazer nada antes de orar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele vai apresentar as credenciais de um filho. Quantos são filhos de Deus? Levanta a mão aqui. Vamos tirar a prova, sim ou não? Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados, que são pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus. A pergunta que não quer calar é: quem guia você? É você mesmo ou o Espírito de Deus? O que o Espírito Santo está falando é: eu quero guiar você, eu quero direcionar você, eu quero endireitar as suas veredas, eu quero aplanar os seus caminhos. Mas você precisa me consultar, você precisa me... Deus deseja ser o nosso guia, Deus deseja ser o nosso condutor, o nosso conselheiro. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, sim ou não, igreja? Olha o que Davi fazia. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 6,13: e sucedeu que, quando levaram a arca da aliança, tinha uma prática: a cada 6 passos, Davi parava para sacrificar bois e carneiros de cevada. Olhe para cá, olha o princípio que Davi está implantando aqui: 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos. Eu paro para sacrificar. A palavra sacrificar aqui significa tempo de fala com alguém que pode te auxiliar. Ele para falar com Deus e pedir uma instrução carregada de direção. Davi é o homem segundo o coração de Deus, é o rei que nunca perdeu uma batalha, e a cada 6 passos ele está dando uma direção para nós parar para... Vamos olhar o fator profético aqui, pastora Márcia. A cada 6 dias, tem gente que menospreza vir na igreja receber uma instrução carregada de direção. Davi está dizendo: eu sou rei, sou poderoso, estou assentado na cadeira mais alta da nação, eu sou o único que nunca perdi uma batalha, mas a cada 6 passos eu estou ensinando o segredo. Eu paro para falar com Deus. O que ele está dizendo é: sem parar para falar com Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai perder a direção, e você perdendo a direção, jamais viverá o impossível que Deus tem para você. Você está comigo aqui? Diga comigo: a cada 6 passos eu vou parar para ouvir a voz de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Número 5, eu termino aqui. Não distraia não, segura essa aqui, porque essa aqui Deus está falando que muita gente precisa dela. Talvez seja a chave mais importante depois da oração. Decida romper, decida o quê? Diga comigo: romper. Mais forte: romper. Agora só quem quer romper, diga bem forte: romper. Olhe para cá. Sem decidir romper, você não vai acessar o impossível.
A Bíblia deixa claro que Abraão só começa a viver o impossível quando ele rompe com Ló. Vou repetir. A Bíblia deixa claro que Abraão só acessa o impossível quando ele decide romper com Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 14 vai dizer assim: e Abraão, depois que deixou a Ló, ele sai da tenda e Deus diz: levanta os teus olhos e veja o oriente, o ocidente, o sul e o norte, porque esta terra que tu estás vendo, eu darei a você. Tem gente que não rompe com pessoas, por isso que não rompe na vida. Tem gente que está preso emocionalmente a pessoas que te impedem de acessar o impossível. Abraão tinha uma dívida emocional, porque historiadores dizem que ele assume o papel de pai, porque o seu irmão, pai de Ló, tinha morrido. Ele é o mentor, ele é o tutor, então ele tem uma prisão emocional. Mas o que Abraão não sabia é que o futuro profético, o destino profético dele e da sua geração, só não podia acontecer se ele não abandonasse a... E tem muita gente que ainda não entrou no seu destino profético, porque não abandonou pessoas que já deveria ter abandonado há muito tempo. Quem está aqui, diga glória a Deus. A pergunta que não quer calar é: não fala para ninguém não, só pensa aí, quando terminar esse culto aqui, com quem você tem que romper hoje? Mas ele é muito importante para mim, mas ele trava a sua entrada na terra que Deus te prometeu. Ló era uma bênção, diga, Ló era uma bênção, mas não podia ficar próximo de Abraão. Tem gente que é uma bênção, mas não pode ficar próximo de... Com quem você tem que romper hoje? Com quem que você tem que romper hoje? Eu não consigo, é por isso que você não sai de lugar. Enquanto ele não rompeu com Ló, a palavra não foi destravada. Olha só, ele acabou de romper com Ló. A Bíblia está dizendo, 13, 14 de Gênesis. Quando ele rompe com Ló, Deus fala: sai da tenda. Sabe o que é sair da tenda? Deus está tirando ele do lugar e vai mover ele para o lugar certo. Tenda é lugar de conforto, é um lugar que ele montou para ficar confortável. Deus está tirando ele do lugar do conforto e agora está levando para o lugar que Deus preparou para ele. Só que ele precisou deixar Ló. Pessoas precisam ser deixadas para que o impossível seja acessado. Segunda coisa e última para a gente finalizar, que você precisa romper com elas. Você precisa romper com o passado. Primeiro eu vou romper com pessoas, depois eu tenho que romper com... Pastor, eu não consigo romper com o passado. Filipenses 3, 13 e 14. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio da santíssima vocação em Cristo Jesus. O que o Senhor está dizendo é tempo de avançar para frente e deixar o passado no passado. É tempo de deixar as prisões do passado no passado, para viver o impossível de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, vai. Tem gente que faliu há anos atrás e está preso da falência até hoje. Tem gente que anda preso até hoje na traição de 10 anos atrás. Pastor, não foi o senhor que foi traído, mas é ser traído mais de uma vez quando você vive a mesma traição todo dia. O que o Espírito Santo está falando é: deixa no passado esse cativeiro para que eu possa te inserir na promessa. Tem gente que foi humilhado e até hoje humilha pessoas, tentando acessar a cura que nunca vai alcançar. Tem gente que foi caluniado e até hoje está preso na calúnia. O que o Senhor está dizendo é: se você não abandonar o teu passado, você não pode viver o extraordinário. Olhe para cá. Eu sei que é um sentido figurado, eu sei que é, mas o carro tem o retrovisor pequeno e o para-brisa grande. Por quê? Porque a visão do futuro é maior do que a visão do... que o Senhor está dizendo profeticamente o para-brisa é grande, para que você possa olhar para frente,
para que você possa avançar. E o para-brisa é largo, para que você tenha dificuldade de acessar o retrovisor. O retrovisor só está ali para lembrar dos marcos antigos que você viveu. Os marcos e as marcas forjaram quem você é hoje. Mas não fique preso no passado, porque homem e mulher presa no passado não vive o extraordinário, não vive o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural, diga glória a Deus. Você está aqui, diga glória a Deus. Então levante a mão e declara: hoje eu decido romper com pessoas, eu decido romper com o passado para acessar o novo de Deus. Só quem acredita, diga glória a Deus. A tempestade e o vento forte, Cante para terminarmos, vai. roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Segura aí, não sai sem orar não, que eu já vou abençoar você. Pastor, por que eu não vivo o impossível, o sobrenatural? Hoje nós estamos finalizando a série sobrenatural. Nós vamos começar a série Destravando Destinos no mês de maio. Agora escute: porque você não acessa o novo, porque você está preso no velho, e ninguém pode acessar o novo estando preso no... Por que tem gente que não se liberta, Cis, do velho? Porque na nossa mentalidade, Cis, nós acreditamos que o plano que estabelecemos é superior ao plano que Deus estabeleceu. No fundo, a nossa altivez nos faz pensar que o Deus que mora no presente, mas transiciona entre o presente, o futuro e o passado, tem planos inferiores ao nosso, sim ou não? Só que Isaías 55:6 vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Deixe o perverso os seus caminhos, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e volte-se ao vosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Eu estou reprovando os planos de uma geração que decidiu fazer planos sem a minha participação, por acreditar que os seus planos são melhores do que o meu. Mas assim diz o Senhor, versículo 8, olha o que Deus tem para você, pega essa: porque assim como os céus são maiores do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Assim como cai a chuva e a neve do céu, e para lá não voltam, mas primeiro regam a terra e a faz produzir e brotar, dando semente ao que semeia e pão ao que come, assim será com toda palavra que sair da boca do Senhor. Não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela está sendo destinada. O que Deus está dizendo é: se você abrir mão dos teus planos hoje, eu vou te fazer viver algo extraordinário. Só quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, vai. Glória a Deus. Coloca a mão aqui, ó, na cabeça agora, que eu quero terminar o culto. 12:00 em ponto, vamos. Espírito Santo, eu estou liberando uma palavra debaixo da autoridade e da ousadia do Espírito. Aonde o Senhor encontrar um homem ou mulher que acredita em milagres nessa casa, que o Senhor agora possa desabilitar planos que foram feitos sem a tua ajuda, sem o teu auxílio, e que o Senhor possa colocar na mente e no coração desse homem e dessa mulher, desse jovem e dessa criança, planos de paz e não de mal,
Pensamentos maiores e melhores sejam agora dispensados sobre a tua vida. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus, está nascendo novo de Deus, está nascendo novo de Deus. Se prepare, empresas serão fechadas, Deus está falando comigo, mas empresas maiores e melhores serão abertas. Se prepare, tem gente que vai mudar de segmento, tem gente que vai mudar de profissão aqui, Deus está falando comigo. Tem gente que vai vir para o altar, e tem gente que vai sair do altar. Deus está falando comigo que realidades serão colocadas de volta no lugar original. Se você crê nessa palavra, diga comigo: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Coloca a sua mão assim, deixa eu abençoar você. Série Destravando Destinos. Amém. Todos os domingos do mês de maio, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Vai ter feriado essa semana e você vai produzir como se não tivesse. Ai, 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 alguém pega essa palavra. O feriado não para um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu declaro que a tua casa está coberta pelo sangue. Eu profetizo que nos próximos 4 dias sinais se manifestarão na tua vida financeira. Eu abençoo tudo que leva o teu nome. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja a tua vida para sempre. Se você acredita nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte, vai.